Amém. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis. Gênesis 26. E o versículo é o de número 3. Gênesis 26, versículo de número 3. Quando você procura, eu vou agradecendo. Louva a Deus por essa oportunidade, por ter dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louva a Deus pela vida da missionária Maria Lúcia, que veio ver ela, mas está fazendo a obra, que Deus possa abençoar ela em nome de Jesus. Mas hoje eu conheci o esposo dela, pastor, baixinho, pequenininho, pastor que está aqui na minha retaguarda, na tribuna. Que Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Essa moça aqui, irmão, pensa numa moça usada pelo Espírito Santo no louvor. Olha, ela pega o microfone, o capeta corre. Deus te abençoar, em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que me acompanham, que são da minha cidade, que é o nosso irmão Cosmiro. Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Presbítero Cosmiro, nosso irmão Lucas, nosso irmão Tiago e o meu câmera aqui. Que Deus abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo número 3. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: escola bíblica dominical. Domingo, viu? Chega mais cedo a tomar um café e cresce na graça do conhecimento. Amém? Achou, irmão Cosmiro? Amém. Lê para mim o versículo número 3. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Amém? Vamos para a glória a Deus. Se assente em nome de Jesus. Irmãos, se você prestou atenção nesse texto, a Bíblia vai estar relatando, quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Foi nada mais, nada menos do que Moisés. Moisés escreveu os 4 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como os Pentateucos, E a Bíblia diz, e Moisés ele relata essa história aqui, que aconteceu com o filho da promessa, o filho de Abraão, que aconteceu com Isaac, filho da promessa. E a Bíblia diz que Isaac, ele sai da sua terra, Deus manda ele sair da terra dele, Deus manda ele deixar o país dele, a nação dele. Deus fala: sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar, vai para o lugar que eu vou te direcionar. E a Bíblia diz que Isaac ele sai da terra onde ele estava morando, onde ele estava habitando, e ele vai para a terra de Gerar, ele vai para a terra dos inimigos. A Bíblia diz que quando ele chega lá, ele tem que pedir uma ordem, ele tem que ir até a autoridade maior. A autoridade maior naquela época era o rei Balaque. O rei Balaque, você conhece a história dele. O rei Balaque foi aquele rei que comprou, entre aspas, o profeta Balaão para profetizar contra a nação de Israel. Quem me ouve, diga amém. Amém. E a Bíblia diz que Isaac, ele chega até o rei Balaque para pedir uma autorização para adentrar no reino dele. E a Bíblia diz que Isaac vai lá, conversa com ele, pega uma autorização e o rei concede. E a Bíblia diz que Deus ele já chega a Isaac e ele fala: Isaac, não desça para o Egito, mas permaneça nessa terra, permaneça na terra de Gerar, porque eu, Senhor, sou contigo. Assim como eu fui com teu pai Abraão, eu, o Senhor, serei contigo. A Bíblia diz que naquela época, que naquele ano, eles estavam enfrentando uma grande crise. Era uma crise econômica geral. E essa crise econômica geral, ela afetou o reino todo. Ela afetou o país todo. Então não tinha comida suficiente para todo mundo. Não tinha água suficiente para todo mundo, porque era um tempo de seca, então não estava chovendo, obviamente. Então era um ano terrível. Era um ano de escassez. Era um ano de
Isaac, quando ele foi para a terra, para essa terra, ele não foi sozinho. Isaac, ele levou os seus servos junto com ele, porque Isaac era um moço, era um homem próspero. Isaac era um homem sábio, Isaac era um homem inteligente. Então Isaac, ele não ia sozinho, Isaac, ele não andava sozinho. A Bíblia diz que Isaac tinha uma semente, e Deus falou para Isaac: Isaac, semeia a semente nessa terra, não desce para o Egito. Por quê? Porque uma vez que você desce para o Egito, Deus não vai com você. Por quê? Porque Egito tem pecado, Egito tem falsos deuses, Egito tem idolatria, Egito tem pessoas que fazem o que eles bem querem fazer, Egito tem pessoas que fogem do direcionamento e fogem do chamado e fogem do centro da vontade de Deus. E Deus falou para Isaac: Isaac, se você descer para o Egito, eu não vou com você. E eu te provo isso dentro da Bíblia, não é em todos os lugares que Deus está com você. Porque a Bíblia diz no livro de Juízes 16, no capítulo 20, no versículo 21, que Dalila chegou a Sansão. E Dalila falou para Sansão: Sansão, os amalequitas estão à porta. Sansão vira para Dalila e fala: mulher, deixa ele vir, porque eu sempre ganhei dos amalequitas. Ele falou assim: mulher, o Senhor é comigo, o Senhor nunca me desamparou. E não é hoje que ele vai me desamparar. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, Sansão foi o primeiro amalequita que veio, Sansão derrubou. O segundo, Sansão derrubou. E por aí foi derrubado. Mas de repente vem o Senhor. Mas mal sabia ele que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Então não é todo lugar que Deus vai com você. Deus te guarda, Deus te livra, sim, você, a sua casa, a sua família. Mas às vezes Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para alguém: até quando eu vou ter que falar para você que não é em certos lugares que você pode entrar? Até quando eu vou ter que falar para você que não é em certas pessoas que você pode andar? Pergunta para mim: por que, pregador? Porque ninguém ora como você ora, ninguém jejua como você jejua, ninguém sobe monte igual você sobe monte, ninguém desce monte igual você sobe monte, ninguém tem a mesma força,
é do seu trabalho, é da sua escola, é da sua empresa, é da sua faculdade, é da onde você quer sair. Deus está dizendo: pois é aí que eu vou te honrar. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quem é a luz não fala o que ela é. Quem é a luz, ela chega no ambiente e a presença do Espírito Santo transmite através da vida. Quando a Bíblia fala que a gente é sal, quem é irmã casada aqui vai pegar esse mistério. Você que é irmã casada, quando você vai cozinhar um feijão, quanta quantidade de sal você tem que pôr? Se você colocar uma grande quantidade de sal, o feijão vai ficar totalmente salgado. Então, para você temperar não somente o feijão, mas para você também temperar o resto do alimento, você tem que colocar a quantidade de sal certa. Porque se você colocar mais, ninguém vai comer essa comida. E sabe o que Jesus está perguntando para alguém aqui nessa noite? Qual é a quantidade que você tem colocado? O que você tem feito? O que você tem oferecido a mim? Será que você adora a Deus só porque você adora a Deus por aquilo que Ele pode dar, ou você adora a Deus por aquilo que Ele é? Servir a Deus em momentos bons é fácil. Servir a Deus no Egito é fácil. No Egito a terra é boa. No Egito a terra é próspera. No Egito tem água. Difícil é servir a Deus no meio do deserto. Difícil é servir a Deus em lugares aonde eu falo para Deus: Deus, eu não quero ir lá, não me leve. Difícil é servir a Deus da luta. Difícil é servir a Deus da prova. Difícil é servir a Deus do vale. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Mas Deus está dizendo: Isaac, eu te entreguei uma semente, eu te entreguei uma força, eu te entreguei uma fé, eu te dei um chamado. Deus está dizendo: Isaac, eu não quero que você pergunte por quê, eu quero obediência. Porque a obediência vai te levar a grandes lugares. A obediência vai te levar onde você nunca pensou que você iria chegar. Se você está me vendo aqui pregando, ministrando hoje, é para a glória de Deus. Mas eu sempre fui obediente aos meus pais. Sempre fui obediente aos meus pastores. Sempre fui obediente à minha liderança. Tudo que eles me pediam, eu nunca falei não. Sempre peguei e fiz. Principalmente na obra do Senhor. Nunca falei não para eles. O meu sonho era se tornar um dos pregadores jovens da minha cidade. E hoje eu sou. O meu sonho era fazer parte dos maiores grupos da minha cidade de jovens. E hoje eu faço parte. O meu sonho era pregar nas escolas, nas creches, nas faculdades. E hoje eu prego nas escolas, nas creches, nas faculdades. Eu prego, dou palestra. E é isso aí, em nome de Jesus é glorificado. Mas você sabe por quê? Deus me acrescentou isso, porque eu fui obediente à voz dele. Mas tinha pessoa, igual tinha na vida de Isaac, e eu te dei uma semente. Reparte ela no meio, semeia uma nessa terra e a outra vai semear no Egito. Isaac virou para eles, o pastor falou assim: não, quem foi que falou comigo não foi vocês. Quem foi que falou comigo não foi qualquer voz. Quem foi que falou comigo foi meu Deus. E se ele mandou eu semear a semente inteira nessa terra, eu vou semear a segunda palavra dele. Sabe o que aconteceu? Quando Isaac, ele semeou a semente inteira sobre aquela terra, aonde não gerava vida, aonde os recursos eram impossíveis, aonde não tinha possibilidade nenhuma de crescer vida, de gerar vida, ou de jorrar água, de brotar água. Sabe o que aconteceu? Quando Isaac semeou aquela semente, a Bíblia diz que Deus honrou a Isaac. A Bíblia diz que Isaac começou a cavar poços. E todo poço que Isaac cavou tinha água. Todo poço que Isaac cavava tinha bênção, tinha provisão, tinha a mão de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus está mandando dizer para alguém: Isaac, não importa o cenário que você está vivendo, não importa a luta que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, não importa se o vento é para você ou se o vento é contra ao seu favor, não importa os inimigos que têm te levantado contra a sua vida,
não importa os vendavais, as tempestades, as potestades e as iniquidades que vêm assolar a sua vida, assolar a sua alma, assolar o seu espírito. Deus está dizendo: Isaac, permaneça nessa terra onde eu te ordenei, porque Deus, Ele muda a nossa história. Deus, Ele muda a nossa história. Deus, Ele trabalha no começo da nossa história, Ele trabalha no meio dela, mas no final é Ele que preenche algo novo, no final é Ele que escreve algo novo. E Deus está mandando dizer para a igreja nessa noite: eu não vou fazer a sua hora, eu não vou fazer o seu tempo, eu não vou fazer do seu jeito, eu não vou fazer da sua moda, eu não vou fazer do seu agrado, eu vou fazer na minha hora, eu vou fazer no meu tempo, eu vou fazer segundo a vontade do meu coração, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e os sonhos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida é sempre maior e melhor do que o nosso. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Se você é forte, aí está a sua fé. A Bíblia diz: digo fraco, sou forte. A Bíblia diz: pedi. A Bíblia diz só 2 vezes. A Bíblia não diz 3 vezes não. Só se alguém falou 3 vezes, aí heresia. Só diz 2 vezes. Pedi, dá-se-vos. Só. O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem feito para o Senhor? Irmão, eu estou pregando desde sexta-feira. Desde sexta-feira, sem parar. Eu fui pregar numa cidade vizinha perto da minha. Eu cheguei em casa, era 6 horas. Era 6h30. 7 horas eu tinha que estar na igreja para pregar. E eu estava muito cansado, eu estava só com o almoço. Nem café da manhã eu tinha tomado. Eu atendi por cerca de 40, 50 pessoas na cidade onde eu estava. Depois eu fui numa cidade vizinha, numa reunião com uma igreja. Depois que eu cheguei na minha casa, abracei minha mãe e meu irmão, orei para eles, conversei, comi uma coisa bem rapidinho e fui pregar. Você sabe por quê? Porque não importa a sua situação atual, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Se você fizer algo para Deus, fizer debaixo da obediência dele e fizer com todo o seu coração, Deus, ele te recompensa em dobro. E ele te põe de pé para você continuar a sua caminhada. Ele renova as forças daquele que está fraco. Ele põe de pé aquele que está caído. Aleluia! Mas dá vitória para aqueles que amam ele. Sabe o que Deus está dizendo? Deus falou assim: Isaac, o seu pai também passou uma situação como essa. O vento veio sobre a vida do seu pai. Seu pai passou uma crise grande, uma tempestade grande, mas eu fui. E Deus falou para ele assim: Isaac, se você crer, se você acreditar, eu, Senhor, também serei com você. Eu, Senhor, não vou te abandonar. Eu, Senhor, não vou te deixar só. Eu, Senhor, nunca, jamais vou esquecer de você. Você sabe por quê? Porque é mais fácil eu ouvir uma verdade da parte de Deus que na hora vai machucar meu coração, mas vai mostrar o caminho que eu devo andar, que eu devo seguir, do que eu ouvir uma mentira da parte do diabo. E Deus está dizendo: se eu te corrijo, ou se eu falo não para você, não é porque eu sou mau, é porque eu te amo, eu quero seu bem. É porque eu quero que você entra e caminha no caminho da verdade, no caminho do amor, no caminho da justiça. Eu quero que você caminha sobre a minha palavra. A Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores, vai ser a palavra que te liberta. E eu vou entrar na saudação que o irmão disse aqui sobre Pedro, que Jesus vem, né? Jesus fala lá: lança a rede à direita do barco. Aí Pedro falou assim: Senhor, eu não vou. Aí Jesus perguntou para ele: por quê? Porque eu fui a primeira vez, eu fui a segunda, eu fiquei a noite inteira pescando, eu não peguei nada. Mas ele falou assim: Senhor, segundo a tua palavra, eu irei. Quando Pedro foi, lançou a rede, o que aconteceu? Ele encheu o barco dele e o barco do amigo dele também. Glória a Deus. E aí deu para alimentar toda a vila onde Pedro morava, que era na Galileia. Deu para alimentar todas aquelas pessoas. Você lembra quando Jesus falou para os discípulos: entra no barco, fica aí e vai. Jesus
ter muito longe. E Jesus está dizendo, você sem a minha presença, você não vai ter muito longe. Você pode correr da sua mãe, pode correr do seu pai, pode correr da sua liderança, mas de mim você não corre. De mim você não se esconde. Você tem um chamado, você tem uma promessa. Para com isso e semeia a semente que eu entreguei na sua mão. Cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Deixa Deus te usar e deixa a palavra dele será cumprida na sua vida. Porque assim como Deus honrou Abraão, eu tenho certeza que ele irá te honrar. Ah, mas pregador, não é fácil. Realmente não é. Os dias não é bom, os dias às vezes é mal. Às vezes a gente só quer ficar em casa, não quer trabalhar, não quer ver ninguém, quer ficar sozinho, quer ficar isolado. Mas às vezes eu tenho que deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele. Às vezes eu tenho que deixar de cumprir algo que eu quero cumprir para cumprir a vontade dele. Às vezes eu quero deixar de falar algo para falar algo da parte dele. Você sabe por quê? Porque às vezes quando eu preciso de uma mensagem, sou eu que tenho que dar. Às vezes quando eu preciso de receber uma oração, sou eu que tenho que orar. Às vezes quando eu preciso de receber um louvor, sou eu que tenho que louvar. Às vezes quando eu preciso de uma visita, sou eu que tenho que visitar. E Jesus está dizendo, eu trabalho não aonde você quer, mas eu trabalho segundo a sua necessidade. E só para mostrar para você que a palavra dele, independente que você está vivendo, não importa o cenário aonde que você está, a palavra dele sempre vai mudar o cenário que você está vivendo. Glória a Deus. A palavra dele na sua vida muda o cenário aonde você está vivendo. Deus levou Ezequiel num cenário, tinha ossos secos lá, não tinha vida, só tinha morte. E Ezequiel se levantou e falou, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo número 4. Ele falou, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E de repente veio um vento dos quatro cantos e começaram a juntar todos os ossos no seu devido lugar. Ezequiel pulou, pastor? Não. Ezequiel gritou? Ezequiel baixou? Não. Ezequiel liberou a palavra. Então, quando Deus libera a palavra na minha vida, Ele movimenta as águas em meu favor. Porque tinha um homem que fazia 38 anos que ele estava lá. E aí Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado. Aí ele falou assim, Senhor, só que não tem como. Porque o anjo vem, desce, movimenta as águas, vem outro inferno, pula nas águas e é curado. Jesus falou para ele, eu não estou perguntando se você quer ser curado através de movimento. Eu te perguntei, você quer ser curado através da minha palavra? Glória a Deus. Jesus falou para ele, falou assim, Senhor, eu quero. Jesus falou para ele, então levanta, pega o seu leito e anda. E aquele que estava coxo à beira do tanque, 38 anos, se levantou e começou a andar. E saiu de lá curado. Você sabe por quê? Porque Jesus não precisa de movimento para falar com você. Jesus não precisa de bagunça para falar com você. Jesus não precisa de roda-roda para falar com você. Jesus não precisa de gira-gira para falar com você. Jesus não precisa de falso profeta para falar com você. Jesus não precisa de pastores coach para falar com você, porque a palavra dele já é suficiente para você se levantar e seguir o seu caminho. O que te liberta é a palavra, o que te renova é a palavra, o que te muda é a palavra, o que te leva até ele
E a palavra que Isaac recebeu foi suficiente para ele caminhar, foi suficiente para ele viver. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o que você tem é suficiente para você, é suficiente para sua casa viver, é suficiente para sua família viver, é suficiente para você andar, é suficiente para você caminhar. Deus nunca vai te dar algo a mais do que você não possa suportar. Deus está dizendo que você tem já é suficiente. Agora não, hoje nesse século que nós vivemos é uma briga. Eu prego mais, eu louvo mais, eu rezo mais, eu tenho o terno mais bonito, eu tenho a gravata mais bonita, eu tenho o sapato mais bonito, eu tenho a roupa mais bonita, eu tenho teologia, eu tenho oratória, eu tenho hermenêutica, eu falo 3 idiomas, e é isso, e é aquilo outro. Não, para com isso. Você tem que crescer na graça, você tem que crescer na graça, tem que crescer no conhecimento, mas muito conhecimento às vezes te afasta de Deus. O que adianta você ter conhecimento e não ter graça? O que adianta você ter conhecimento e não ter Ele na sua vida? Paulo diz: ainda que eu fale todo o idioma, ainda que eu fale toda a língua, ainda que eu prego em todos os lugares, se eu não tiver amor, de nada me vale. O apóstolo Paulo diz: se eu não tiver a palavra dele, eu não prego, eu não canto, eu não louvo, eu não rezo, meus estudos, a minha teologia, a minha oratória não serve para nada. Se eu não tiver, se a presença dele não estiver comigo. E a mesma coisa aconteceu com Isaac. Isaac reconheceu que a presença de Deus estava com ele, independente do cenário em qual ele estava vivendo. Levanta a mão, sabe o que eu quero dizer para você? Não para de orar pela sua casa, não para de orar pela sua família, não para de orar pelo seu esposo. Ah, mas meu esposo está nas drogas, meu esposo está bebendo, continua orando por ele. Não para de orar para sua filha. Ah, mas a minha filha está aí, a minha filha está lá fora, a minha filha está na prostituição, a minha filha está no pecado. Não para de orar pela vida da sua filha, não para de orar pela vida do seu filho, não para de orar pelo seu trabalho, não para de orar pelo seu chamado, não para de orar pelo seu ministério, porque quando eu oro, Deus trabalha, Deus faz, Deus transforma, Deus levanta, Deus realiza o milagre em meu favor, e o nome dele é glorificado. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Isaac, semeia. Ainda que esteja difícil, ainda que você não vê, semeia. Ainda que você não enxerga, semeia. Ainda que você não tenha força, semeia. Você já viu uma árvore? Uma árvore, ela tem as estações. Tem outono, tem inverno, tem verão. A árvore, tem dia que ela está bonita, tem dia que ela tem folhagem, mas tem dia que ela está seca, não tem nada. A raiz dela até racha, mas a árvore não sai do lugar dela. Por quê? Porque a árvore está alicerçada. A raiz da árvore está alicerçada. Na onde? Sobre a terra. Debaixo da terra provavelmente tem uma rocha lá. Sabe o que Jesus disse? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica será como um homem prudente. Que veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento forte, mas a sua casa não foi abalada. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica será como um homem imprudente, teimoso, zeloso, que construiu a sua casa abaixo da rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e foi grande a sua queda. Sabe quando Deus disse para a mulher sábia, edifica a sua casa? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: profetiza bênção para a sua casa, profetiza bênção na sua vida, profetiza bênção na sua família, profetiza bênção no seu trabalho, profetiza bênção na vida dos seus filhos, profetiza bênção na vida do seu esposo. Deus não te chamou para você ficar gritando e berrando igual uma outra, não, fazendo barraco, não, para todo mundo olhar, não. Jesus não te chamou para isso, não. Você é crente, irmão, você é filho de Deus, você é filho do Rei Altíssimo. Ele ama você, Ele zela para a sua casa, Ele zela para a sua vida, Ele zela para a sua família. E
conhece